Shalom, querido, como você está? Está bem? Eu espero que sim. Nós estamos compartilhando com você a leitura do livro Dízimos e Ofertas. São para hoje, livro escrito por Hernandes Dias Lopes e Arival Dias Casimiro. Esse capítulo em específico, capítulo 5, penúltimo capítulo do livro, é de Arival Dias Casimiro. Parte B. Primeiro as ofertas seriam para o Senhor e para a sua obra. Toda oferta a ser levantada é para Deus e para a sua obra. Davi diz à congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. 1 Crônicas 29:1. 3 detalhes sobre a obra de Deus. Ela é feita pelos seus escolhidos. Salomão foi escolhido para fazer ou liderar a construção, mas quem contribui e faz a obra é o povo escolhido. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificamos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias 2:20. Ela é grande. A palavra palácio aqui, usada em 29:19, tem uma conotação de um grande palácio real. Richard L. Pratt Jr. diz: esta terminologia tirada da realeza também revela sua perspectiva de que Deus era o rei de Israel, cujo palácio ficava em Jerusalém, junto com o palácio humano. Ela é de Deus, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor. Davi diz: dou para a casa do meu Deus. 1 Crônicas 29:3. Toda a planta do palácio foi feita sob orientação divina. Tudo isso, disse Davi, me foi escrito por mandado do Senhor, a saber todas as obras desta planta. 1 Crônicas 28:19. Portanto, a casa a ser edificada deveria ser sobremodo magnificente, para nome e glória de Deus em todas as terras. 1 Crônicas 22:5. Assim como na construção do tabernáculo, a oferta era para Deus e para a sua obra. Segundo, como o povo contribui para a obra do Senhor. Davi contribuiu e pediu ao povo para contribuir para a construção do templo. Ele nos ensina com a sua forma pessoal de contribuir e também como ele orientou o povo a contribuir. Primeiro, com todo esforço, com todas as minhas forças. 1 Crônica 29:2. A palavra hebraica forças, meod, significa grandemente, diligentemente. A ideia é de intensidade e esforço. Quem oferta dessa forma dá com abundância. Segundo, com todo amor. E ainda porque amo a casa do meu Deus, 1 Crônicas 29:3, por amor o limite é sacrificial, como fez a viúva pobre, Marcos 12:44. O tamanho da oferta é sempre proporcional ao tamanho do amor. Terceiro, daquilo que temos. Então, com todo esforço, com todo amor, daquilo que temos, particulares que te dou. Davi deu do seu tesouro particular 110 toneladas de ouro e 240 toneladas de prata. Ele deu do que tinha, porque primeiro ele deu a si mesmo. O crente é rico pelo que dá e não pelo que recebe. Liberalmente. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor, 1 Crônicas 29:5, significa livre, espontânea e voluntariamente. Trata-se de uma disposição do coração para ofertar ao Senhor. Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitões de 1000, os de 100 e até os intendentes sobre as empresas do rei voluntariamente contribuíram. Verso 6.
alegria. O povo se alegrou com tudo o que fez voluntariamente. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Verso 9. Ninguém foi coagido, constrangido a ofertar. Grande alegria tomou conta da congregação. Deus ama quem dá com alegria. Integridade, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Verso 9. A integridade relaciona-se com a motivação. Ofertar de forma sincera, verdadeira e sem segundas intenções. A oferta de Ananias e Safira é exemplo de como não se deve ofertar e as consequências de fazê-lo com motivação errada. Atos 5, do verso 1 ao 11. Davi cria que Deus examina e prova o coração de quem oferta, pois ele exige devoção sincera. 1 Crônicas 28, verso 9, 29, verso 17. Na oração de Davi, ele faz pelas ofertas levantadas em 1 Crônicas, capítulo 29, versos 10 a 22. Ele acrescenta outros ensinos sobre como ofertar. Então, primeiro, como ofertar? Com todo esforço, com amor daquilo que temos, liberalmente, com alegria e integridade. E ainda, ofertar é um ato de adoração e louvor. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda, verso 10. Ele louva a Deus por quem ele é, verso 10 a verso 13. Ele louva a Deus por aquilo que ele nos dá, verso 14 a 18. Deus conhece os nossos motivos e se alegra com as ofertas abundantes e sinceras que lhe trazemos. Ofertar é um privilégio que Deus concede ao seu povo. Davi faz uma pergunta retórica: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Verso 14. A vida do homem na terra é breve e somos totalmente dependentes do Senhor. Ele é a esperança do nosso destino eterno. Ofertar é devolver a Deus um pouco do que Ele nos dá, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Verso 14. Nós contribuímos para Deus porque Ele nos dá. O que damos a Deus em oferta é a devolução daquilo que recebemos graciosamente das suas mãos. Ofertar corretamente é um ato divino no coração do ofertante. Davi encerra a sua oração pedindo a Deus que preserve para sempre no coração do seu povo esse conceito de disposição em ofertar. Verso 18. Senhor, Deus dos nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no teu coração, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos, e inclina-lhe o coração para contigo. Deus é quem opera no coração do seu povo o querer e o fazer o bem. Também pede que Deus dê integridade e sabedoria para aqueles que administram os recursos de Deus. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para qual providenciei. Verso 19. Os princípios que aparecem no levantamento das ofertas para a construção do templo são os mesmos que estão presentes na construção do tabernáculo. As ofertas foram feitas a Deus e a sua obra. Elas foram feitas individualmente, conforme as posses do ofertante, de forma voluntária, com alegria, excelência e generosidade. Elas eram realizadas para alcançar um propósito e como privilégio exclusivo do povo de Deus. Ofertas para os pobres da Judéia. Os princípios para ofertar no Antigo Testamento continuam no Novo Testamento. Podemos observar isso na oferta que Paulo levantou para os crentes necessitados da Judéia. Ao ter o seu apostolado reconhecido pelos líderes de Jerusalém, Paulo recebeu uma única recomendação, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Gálatas 2:10. Diante da grande fome que abateu sobre os crentes judeus durante o reinado do imperador Cláudio, de 41 a 54 depois de Cristo, conforme Atos 11, do 27 ao 30, Paulo enceta uma grande coleta
entre as igrejas gentílicas em favor dos santos na igreja em Jerusalém. Paulo viu o uso do dinheiro uma expressão da vida de comunhão com Cristo, judeus e gentios unidos numa mesma fé, no mesmo batismo, sob o mesmo Senhor e Deus e na mesma igreja. Paulo nos fala mais acerca desta coleta para os pobres. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha da parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém. Aqueles que aprovardes, se convier que eu também vá, eles irão comigo. Esse texto é o texto de 1 Coríntios 16, os versos 1 a 4. Primeiro, o conceito da oferta. Ofertar é um privilégio do povo de Deus. Por isso, Paulo pede ofertas para todas as igrejas, com o intuito de socorrer os crentes que passavam necessidade. Paulo usou várias palavras para conceituar aquela oferta que estava levantando. Coleta, que é logia, significa uma contribuição feita nos templos religiosos. Segundo William Barclay, era oposto de um tributo, era uma maneira de ofertar extraordinariamente. Ofertar é uma forma de abençoar o outro que precisa. Graça, charis, descreve um dom ou privilégio merecido. O contribuir deve ser visto como um favor concedido por Deus. A palavra dádiva, charis, significa um dom, um presente. Por isso, quem dá é mais bem-aventurado, mais abençoado e mais feliz. Atos 20, 35. Comunhão, koinonia, trazido por participarem ou partilharem. O ato de ofertar é partilhar com o outro os seus bens, 2 Coríntios 8:4. Serviço, diaconia, indica que a oferta é um serviço prático, uma assistência, um ministério contínuo do cristão, 2 Coríntios 8:4, 9, 1, 12 e 13, Filipenses 4, do 14 ao 20. Liturgia é também uma palavra. Traduz oferta como um ato de culto, um serviço em forma de adoração voluntária. Segundo, como a oferta deveria ser feita. Observe que os princípios que aparecem na colheita para a construção do tabernáculo e do templo de Salomão são os mesmos usados por Paulo. A oferta específica, coleta para os santos, 1 Coríntios 16:1, indica que a oferta era específica, possuía um alvo definido, era uma oferta temporária, intencional e com propósito específico, assim como as ofertas do Antigo Testamento vistas anteriormente. Oferta como um mandamento de Deus, como ordenei às igrejas da Galácia, verso 1, ordenei diatasso, do grego, revela que o ofertar era um mandamento ou uma ordenança apostólica, 1 Coríntios 7:19, 9:14. Todo verdadeiro cristão é um ofertante generoso. Oferta sistemática, verso 2, no primeiro dia, a oferta seria sistemática, isto é, aos domingos, o primeiro dia da semana, o dia de culto. Logo, a oferta é um dos elementos do culto cristão. Todo culto dominical tinha ofertório. A oferta é individual, cada um de vós, verso 2, revela a individualidade e a personalidade de cada ofertante. Deus quer a oferta de todos, independentemente do seu poder aquisitivo. A oferta é elogiada por Jesus quando foi entregue pela viúva pobre. Oferta preparada, ponha de parte em casa, verso 2, exige do ofertante um trabalho preparatório que deveria separar o dinheiro em casa antes de trazê-lo para a igreja. Eles jamais foram pressionados a dar de maneira rápida e impensada. Oferta de acordo com o que tinha, conforme a sua prosperidade, verso 2, ou de acordo com o sucesso nos negócios particulares. Deus nunca pede aquilo que não temos. Sempre Ele pede um pouco do muito que Ele nos dá. Oferta que deveria ser administrada com zelo e vá juntamente para que não se façam coletas quando eu for. Expressa o cuidado de Paulo em ordenar o levantamento do dinheiro sem permitir que dúvidas sejam levantadas sobre o seu caráter, 2 Coríntios
2,17. Então, rapidamente, a oferta pode ser específica, pode ser aquela que é um mandamento de Deus, ela deve ser sistemática, ela é individual, deve ser preparada, deve ser de acordo com o que você tem e deve ser administrada com zelo. Após a análise desses 3 exemplos bíblicos de coletas, tabernáculo, templo e para os pobres, concluímos que os princípios que norteiam as ofertas específicas no Antigo Testamento são os mesmos do Novo Testamento e podemos fazer algumas aplicações práticas sobre o assunto. Vejamos. Ofertar a Deus é um ato de fé e obediência, é um privilégio exclusivo do povo de Deus, tanto da antiga aliança como da nova, tanto daqueles que vivem antes de Cristo como daqueles que vieram depois de Cristo. O incrédulo jamais entenderá isso e sempre criticará os que ofertam. A oferta a Deus é um ato de culto, adoramos a Deus com o que somos e temos. As nossas ofertas são sacrifícios espirituais ao Senhor. Todas as igrejas verdadeiras devem ter ofertório como parte integrante do culto. Pregar e ensinar e tirar ofertas na igreja não devem ser motivos de constrangimento para pastores e líderes. Ensinar a palavra ao povo de Deus é um dever, uma responsabilidade muito grande. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Ofertar é um ato voluntário, espontâneo e liberal. Oferte individualmente, conforme a sua prosperidade, de forma sistemática, em amor, com alegria e generosidade para o progresso da obra de Deus. Fuja de qualquer igreja ou líder religioso que o pressione ou constranja a dar dinheiro. Rejeite qualquer tipo de barganha de dinheiro por vãs esperanças. Esse foi o capítulo 5 e penúltimo capítulo do nosso livro. Use a área de comentários do vídeo para deixar o seu feedback e sugestões. Shalom!